Sabe aquela sensação estranha de conversar com alguém e perceber que as palavras da pessoa dizem uma coisa, mas a postura, o tom de voz e a energia dizem outra completamente diferente? Nossa, sim. É uma desconexão que incomoda muito, mesmo que a gente não saiba explicar o porquê na hora. Exato. E é sobre essa desconexão fascinante que vamos conversar hoje. Que excelente dar as boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho detalhado. E hoje temos em mãos análises riquíssimas que, à primeira vista, parecem até habitar universos paralelos, né? Pois é, de um lado a gente tem um material super prático sobre a mecânica da comunicação diária, tipo como a nossa voz, a postura e até os e-mails podem destruir a nossa imagem profissional num piscar de olhos. E do outro lado, a gente mergulha num conceito bem mais profundo, mais filosófico, eu diria, sobre o que realmente nos motiva no fundo, que é a liderança baseada em valores internos. É um contraste gigante. A gente está olhando para a superfície, para as táticas de sobrevivência no escritório e depois... E depois a gente desce até as engrenagens da mente para entender por que fazemos o que fazemos. Exatamente. E a nossa missão hoje é justamente construir uma ponte sólida entre esses dois mundos. Conectar o que podemos chamar de casca, que é como o mundo nos lê, com o nosso núcleo, aquelas crenças inegociáveis. Porque de nada adianta ter as melhores intenções se a mensagem chega completamente distorcida por outro lado. Com certeza. A ideia é que a nossa audiência saia dessa conversa com um mapa prático para alinhar o que sente no íntimo com a imagem que projeta. Ok, vamos desvendar isso começando pela nossa casca. Temos um caso muito ilustrativo aqui nos materiais, o do Mark e do Tom. Esse caso é um clássico. É o exemplo perfeito de como a forma atropela o conteúdo. Vamos imaginar o Mark como aquele gerente tecnicamente impecável, sabe? Aquele que domina todos os processos. Esse mesmo. E ele precisa ter uma conversa de feedback com o Tom, que cometeu um erro na digitação de dados de uma planinha. O Mark tem absoluta razão nos fatos. O problema não é o conteúdo. Não, o problema é o desastre que pode acontecer dependendo de como a mensagem sai da boca dele. E o perigo mora nos detalhes. A pesquisa foca muito no comportamento verbal nessas horas de tensão. E tem um fenômeno que destrói a autoridade sem a pessoa nem perceber. Aquela mania de terminar frases afirmativas com uma entonação de pergunta. O famoso uptalk. O que é fascinante aqui é a psicologia por trás do uptalk. Muitas vezes, a pessoa adota essa entonação crescente no final da frase como um mecanismo de defesa. Uma tentativa inconsciente de suavizar o golpe, né? Exato. Ou até de buscar validação constante de quem tá ouvindo. Imagina a cena do Mark falando com um Tom com essa entonação. Tom, eu quero falar sobre a forma como os dados foram inseridos hoje, porque parece que tivemos um problema com os números. Soa terrível. A sensação é que o Mark não tem certeza de absolutamente nada. O Tom nunca vai sentir o peso da situação. Vai soar como uma sugestão opcional. E os seres humanos são máquinas implacáveis de decodificar esses microsinais. A credibilidade de um profissional é validada a cada segundo pela segurança que ele passa. Se a voz vacila, o cérebro de quem ouve registra incompetência. Mesmo que o conteúdo seja brilhante. Mesmo assim. E isso nos leva a outro sabotador clássico da comunicação falada: as muletas verbais. As palavras de preenchimento, todo mundo tem uma. O famoso tipo, né? Confesso que então é a minha muleta favorita. E tipo também, para ser bem honesta. É normal, a gente usa sem perceber. Mas como a gente escapa disso? Parece tão enraizado que a ideia de só parar de usar soa impossível. O que a ciência sugere? A estratégia mais eficaz não é tentar falar perfeitamente sem interrupções. A solução da fonte é substituir o ruído pelo silêncio, a pausa estratégica. Ficar em silêncio mesmo? Sim. Quando o cérebro pede aquela fração de segundo para buscar a próxima palavra e tenta soltar um a instrução é fechar a boca. Um silêncio de 2 segundos transmite um controle imenso. Faz todo sentido. Uma pausa atrai atenção, mas a comunicação vai muito além da voz. Vamos imaginar que o Mark treinou, domina as pausas, mas senta na cadeira completamente encolhido. Fica retorcendo as mãos, desvia o olhar. Isso, a mensagem se perde no mesmo instante, não é? Totalmente.
O corpo grita enquanto a boca sussurra. A linguagem não verbal tem que estar alinhada. Os dados listam os sinais vitais de confiança. Que seriam o contato visual confiante, uma postura relaxada e aberta. E mãos descansadas e visíveis. Não são truques baratos, são sinais que informam ao cérebro do outro que a situação está sob controle. É impressionante a nossa biologia. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Tudo isso funciona na mesma sala. E quando é através de uma tela? As fontes mudam o foco para os perigos silenciosos da escrita. Um campo minado moderno. Hoje a comunicação corporativa é muito assíncrona. A gente manda um e-mail e a pessoa lê horas depois, aplicando o tom de voz que ela quiser. A margem para ruído aumenta muito. E tem uma anedota fantástica nos materiais. A da professora estagiária. Ah, a carta enviada para casa. Isso. Ela mandou uma carta para as famílias. A intenção era a melhor possível, a carta era otimista, mostrava muito cuidado com a turma, mas tinha 5 pequenos erros. Erros de digitação, palavras repetidas. Sim, corregões básicos. E a quebra de confiança foi imediata. A reação visceral de quem leu foi: para aí, essa mulher está ensinando ortografia para o meu filho? Se conectarmos isso com um panorama geral, a gente vê como é perigoso. Erros de digitação acontecem. Não definem a expertise real de ninguém. Todo mundo erra no teclado. Mas eles criam uma fricção desnecessária. Eles sinalizam falta de cuidado. Se a comunicação é a embalagem, um e-mail com erros é como entregar um presente caro numa caixa amassada. Por que arriscar a credibilidade? É um tiro no pé corporativo. E a pesquisa oferece uma checklist prática para nossa audiência aplicar imediatamente, porque o nosso próprio cérebro nos engana na hora de revisar, né? Sim, ele preenche as lacunas. A primeira defesa é a pausa. Terminou de escrever? Levante-se, tome uma água. Fazer uma pausa depois de escrever antes de revisar. Perfeito. A segunda dica é ler em voz alta. Exato. Força o cérebro a processar pelo ouvido. A língua tropeça onde tem erro. E tem a terceira, que é ler de trás para frente. Essa me surpreendeu. Ajuda a não misturar as sessões. Sim, impede que o cérebro preveja a próxima palavra pelo contexto. Você foca na grafia exata de cada palavra. Genial. E claro, pedir a um amigo para ser um segundo par de olhos e ser vigilante com gramática e pontuação. Dicas super tangíveis. Mas é importante notar que ter a gramática perfeita e a postura correta é inútil se não houver um alicerce. E isso nos leva à segunda fonte. A liderança a partir de um lugar de intenção. A bússola interna. Técnica pela técnica só cria profissionais polidos, não líderes autênticos. A gente precisa definir os valores. E valores aqui, baseados no texto, são aquelas crenças fundamentais que motivam as atitudes diárias. Eles mostram o que é certo e errado num nível bem pessoal. E eles evoluem, não são estáticos. Exato, eles evoluem à medida que amadurecemos. Mas aqui tem um dado muito contraintuitivo nas pesquisas. Sobre o engajamento. Isso. A grande revelação é que pessoas que compreendem seus próprios valores pessoais têm muito mais probabilidade de serem comprometidas com o trabalho, mesmo que não liguem para os valores da empresa. Isso levanta uma questão importante. Como isso é possível? Como o indivíduo se engaja focado em si mesmo? Vai contra todo aquele papo de vestir a camisa da empresa? Vai mesmo. Mas a explicação é que, ao conhecer os próprios valores, a pessoa encontra conexões significativas com o trabalho diário por conta própria. Ela cria um senso de propósito que fica blindado contra a falta de clareza da empresa. Ela não depende do RH para achar significado. Exato. Os materiais até indicam recursos para ajudar nisso, como o VA Institute e o Good Project. É a busca por essa bússola. E a teoria ganha vida com os casos reais. Vamos trazer as histórias do John e da Susan para ilustrar. Vamos começar pelo John. Ele já tinha feito a lição de casa interna. Sim, ele tinha clareza dos valores internos e era super comprometido. O problema dele era a casca. Era como os outros percebiam os comportamentos dele. Ele projetava uma imagem que a equipe interpretava como arrogância ou crítica excessiva. Havia uma desconexão dolorosa. E como ele resolveu? Com feedback externo. Quando ele alinhou a percepção externa,
calibrou a casca, o comprometimento dele, que já era alto, aumentou ainda mais, porque ele entendeu o próprio valor para os outros. E a Susan é o caso inverso. Ela dominava a comunicação externa, muito comprometida com o sucesso da empresa na superfície. Mas por dentro, o motor falhava. Ela sentia uma desconexão entre as motivações intrínsecas dela e o que o grupo buscava. E a solução para ela foi clarear essa perspectiva interna. Ao mapear os valores, ela conseguiu ver conexões sutis com a equipe que antes estavam totalmente invisíveis. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a credibilidade externa, a postura, a escrita, as pausas vocais, constrói a confiança inicial. É essencial. Mas são os valores pessoais claramente definidos que sustentam essa confiança a longo prazo. É um processo. A recomendação da fonte é focar em uma lista de 5 crenças inegociáveis observadas ao longo de 2 a 3 meses. Não é só escolher palavras numa lista de internet. É um trabalho de observação diária, mapear o que te irrita e o que te dá energia no trabalho. Fazendo um resumo rápido da nossa jornada de hoje, fomos desde abolir o Optalk e erros de digitação embaraçosos, até mergulhar fundo na psicologia de como os valores pessoais superam a cultura da empresa no nosso comprometimento real. É uma dinâmica fascinante entre técnica e essência. E eu queria deixar um questionamento construído em cima dessas fontes para quem nos ouve. Manda. O que você pensou? Se a comunicação milimetricamente ajustada constrói credibilidade rapidamente e os valores pessoais ditam nosso verdadeiro comprometimento, o que acontece quando alguém domina perfeitamente as técnicas externas? As pausas, a postura, o e-mail perfeito, exato, mas possui um núcleo de valores completamente vazio ou até antiético. Será que a comunicação polida consegue sustentar uma credibilidade artificial para sempre? Nossa, Ou será que os nossos verdadeiros valores sempre encontram uma forma de vazar através das nossas atitudes diárias? uau! Uma reflexão profunda para instigar todo mundo. Será que a essência sempre escapa nas entrelinhas? Sugiro fortemente que quem está ouvindo tire um tempinho essa semana para refletir sobre isso. E, claro, sobre os seus 5 valores inegociáveis. E comece aquele diário de observação. Com certeza. Agradecemos demais a companhia nesta análise profunda. Continuem observando a própria casca e o próprio núcleo. E até o nosso próximo mergulho detalhado.